Hora de falar do lúdico no mundo corporativo. Essa é a sua live de muito conteúdo sobre jogos corporativos, gamificação, o olhar da dinâmica de grupo de uma maneira muito diferenciada, prática e aplicável. Que delícia! Eu vou fixar aqui o nosso tema, o lúdico para o mundo corporativo. Eu sei que muitos adultos têm verdadeira aversão quando nós falamos do lúdico para o corporativo. Se meu sorriso é porque eu tô lembrando de umas pessoas nessa direção. E é por isso que nós estamos nesse canal, para desmistificar o tema e transformar as experiências corporativas em um ambiente em que eu posso até chamar, sabe, de divertidamente sério. Para algumas pessoas, os jogos, as dinâmicas de grupo, né, dentro das empresas, com essa conotação puramente lúdico, aparece muito com o olhar de perda de tempo, mas isso não é verdade. Você pode utilizar no ambiente corporativo e empresarial o lúdico e favorecer o ensino-aprendizado. Isso não tem absolutamente nada de infantil, muito menos ainda perda de tempo. Pelo contrário, é pelo lúdico que você pode usar, né, metodologias ricas que favorecem a este ambiente. Eu vou fixar aqui o nosso tema, que é lúdico, tudo bem? Pode fazer pergunta, tira suas dúvidas, aproveita essa oportunidade aqui para este conteúdo. Então, lúdico no mundo corporativo. Vamos fixar aqui. Oi, Brenda! Oi, Pri, muito bom ter vocês aqui nessa manhã de terça-feira. E mas esse conteúdo fica sempre gravado para você aproveitar ainda mais. Comecinho do dia você consegue escutar esse conteúdo. Sabe que outra coisa que vai corroborando aí para o pensamento de que é brincar, né? E que brincar é contrário ao trabalho, portanto, no ambiente corporativo não é muito permitido? É isso mesmo. Então, tem muitas pessoas. Eu já comentei com você, o lúdico muitas vezes traz às pessoas aquela sensação, né, de que, isso é infantil, isso é uma brincadeira, isso é uma perda de tempo, o que não é verdade. Posso confirmar para você, e essa live vai trazer muitas informações ricas sobre isso. O lúdico, ele favorece o processo de ensino-aprendizado. O lúdico vai fazer com que as pessoas estejam aí de uma maneira mais natural, recebendo e contribuindo com as informações e utilizando o tempo de uma maneira muito objetiva. Sabe por quê? Porque na medida que você se diverte, na medida que você interage e participa, você também tem a oportunidade tanto de usar conteúdos técnicos, maçantes, muitas vezes complexos, difíceis, de uma maneira muito mais simples, muito mais interessante. E o segundo ponto é sobre você também perceber que sim, você pode no mundo corporativo, empresarial, poder ser, como eu estou chamando, divertidamente sério, né? Muitas vezes nós crescemos mesmo com o olhar de que a brincadeira é coisa de criança, né? Que quando a gente cresce, determinados pontos da nossa vida tem que ter um olhar mais formal, temos que deixar o lado da imaginação, da criatividade mais parada ali, né? E focar em resultados, em performance. E hoje eu venho te dizer que eles não brigam entre si, né? Que a ludicidade, que o olhar da gamificação, que os jogos
corporativos, educativos, que as dinâmicas de grupo, elas podem sim contribuir, alinhar, fazer uma excelente parceria entre aquilo que é o resultado e os relacionamentos, aquilo que é o processo e a interação, e tornar ainda mais acessível conteúdos extremamente complexos quando você usa a gamificação, as regras da gamificação, os elementos da gamificação, para que esse conteúdo seja ainda mais palatável. É por isso que a gente fala bastante, quero te dar um conceito já, da andragogia. A andragogia, ela fundamenta a gamificação e torna o lúdico um lugar sim para adulto, porque a andragogia é exatamente a ciência que estuda esse processo do aprendizado do adulto. Então, vamos juntar tudo isso? Vamos juntar que pode ser simples, acessível, agradável, interativo, que pode ser interessante e mesmo assim não perderá seriedade no mundo corporativo. E como seriedade? Com regras, com elementos, né? Com fases, com processos, com etapas, com estágios de reconhecimento, ou seja, bons elementos da gamificação. E pode ter como base 3, uma ciência, estudando esse que vai fazer o processo acontecer, que é o adulto, com base então na andragogia. Então, querido, não tem nada de perda de tempo, querida, não tem nada de você achar que é infantil, de você acreditar, tirar esse modelo mental que não dá para ser criativo e extremamente profissional. Então, não é brincadeira, não é jogo infantil, e é importante você entender ferramentas que vão entreter, vão relaxar, vão socializar, vão potencializar esses aprendizados. E até mesmo, preciso te dizer, e até mesmo melhorar a saúde física, mental, emocional, nas mais diversas abordagens no mundo corporativo, educacional. E posso até dizer, eu sei que hoje é sobre ludicidade no mundo corporativo, mas pode ser para o mundo educacional, para o seu ministerial, quem sabe até você aprender bons jogos e usar corporativos e usar com a sua família e tornar os momentos aí de convivência com elementos de aprendizado. Então, eu quero que você faça aqui um olhar de abertura, de mentalidade, de modelo mental de crescimento. Por isso chama Learn by Play. Que tal, hein? Que tal você poder rever alguns conceitos? E eu vou te dar alguns argumentos para você rever esses conceitos. Eu sei que já nesse comecinho de introdução você já foi percebendo. E pode fazer pergunta, hein, gente? Pode perguntar, pode tirar dúvidas, porque esse canal é um canal especial para a gente falar de gamificação, de jogos corporativos, educacionais, para conversarmos sobre dinâmicas, para falarmos sobre como interagir melhor com o adulto e fazer o movimento do ensino-aprendizado acontecer. Então vamos aos meus argumentos? Toma nota aí sobre os argumentos por que você pode tirar esse modelo mental de que a ludicidade não foi feita para o ambiente corporativo, que dinâmica de grupo é infantil, não é? Tira isso, mas eu te entendo, porque muitas vezes os facilitadores, muitas vezes as pessoas que estavam conduzindo não compreendiam também o propósito no fundo de cada uma das dinâmicas, não estava tão preparado para um ciclo de aprendizado vivencial e tornou
este processo aí, um processo em que as pessoas têm um tantinho de aversão, de afastamento. Então, meu argumento é assim, ó. Primeiro, o lúdico, ele aumenta muito a possibilidade, vou olhar no seu olhinho, hein? A possibilidade da experimentação. E o que acontece? Aí as pessoas vão conseguir assimilar melhor todos os conceitos, devido inclusive a esse maior envolvimento pessoal. Olha que super argumento. Eu consigo aumentar muito, né, o envolvimento e a assimilação, porque as pessoas estão provando, experimentando. A andragogia diz que o adulto aprende mais e melhor aquilo que é prático e aplicável. Quer um argumento melhor para a ludicidade do que você entender que assim o adulto aprende melhor? Que assim o adulto aprende, né? Porque ele consegue, pela experimentação, perceber a aplicabilidade real no seu trabalho, na sua tarefa, na sua rotina, no cumprimento das suas atribuições e responsabilidade. Um outro motivo, né, um outro argumento que eu quero trazer para você de que a ludicidade no ambiente corporativo faz muita diferença é que as dinâmicas e os jogos, por exemplo, eles vão eliminando as diferenças hierárquicas, né? O que isso significa, Cíntia? Que quando você tá ali no jogo, quando você tá no game, no processo da gamificação, quando você tá na dinâmica de grupo, você tem a possibilidade das pessoas vivenciarem papéis, permitindo que elas analisem as situações do jogo, sobre diversas perspectivas, olhando as suas próprias competências, né? Colocando ali as sugestões, as ideias, a opinião. Então, nesse momento, ó, tirou o crachá. Não é o cargo, não é a função, é o ser humano com as competências instaladas e as suas atitudes postas, fazendo as coisas acontecerem. Então esse já é um super benefício, porque aí nós não estamos com a hierarquia dizendo o que tem que ser feito. Nós estamos com pessoas no seu melhor de disposição, de conhecimento e habilidade, mostrando os caminhos, as suas perspectivas nesse jogo. E quando você, um facilitador incrível, consegue compreender esses elementos, você vai utilizar muito a seu favor na direção do conteúdo que você está trabalhando, porque você não vai desassociar. Vai ser um jogo, vai ser uma dinâmica. O game, ele vai falar com você, por você, do conteúdo que precisa ser percebido, observado, refletido, analisado, pensado, ou seja, tudo que é muito racional. Tudo que é o que a gente está falando da objetividade. Só que ele vai fazer isso de uma maneira extremamente participativa, interativa, prazerosa, por vezes desafiadora, com elementos de dificuldade para ir destravando essas habilidades já alocadas nas pessoas que muitas vezes não estão fazendo uso e por vezes o próprio jogo nessas dificuldades e nesses desafios favorecerem esse desenvolvimento. Não é interessantíssimo? Veja que os meus argumentos já vão fazendo sentido para você utilizar mais do lúdico no ambiente corporativo. O meu terceiro argumento é que o lúdico, ele traz um ambiente mais convidativo ao teste e ao aprendizado. Por quê? Porque as pessoas vão simplesmente, naturalmente, trabalhando os itens de erros e acertos. Pronto, cheguei no raciocínio. Então, quando você está num trabalho mais lúdico, né, naturalmente as pessoas, elas encaram o jogo, né, elas encaram a atividade, a dinâmica, a proposta, e errar tá tudo bem.
né, naquele momento. Então, como não é o valendo, como não é o mundo real, como não é a situação com os impactos e as consequências da realidade diante do erro, as pessoas se permitem mais a errar e acertar. Né? E aí é nesse movimento em que a gente percebe os elementos que tornarão as decisões da realidade mais assertivas. Diga uau aí, diga uau, sobe coração. É isso, ele vai criando esse ambiente convidativo para naturalmente as pessoas perceberem que até nós chegarmos à assertividade, até chegarmos na consolidação da habilidade, muitos erros e acertos fizeram parte do caminho. E você não precisa errar no processo. Você não precisa testar na atividade do valendo. Você não precisa expor-se ao risco na operação. O jogo pode fazer isso, não é? A dinâmica pode favorecer. E aí, nesse teste de acertos e erros, você identificar qual é a melhor alternativa para o processo valendo. Não é? A melhor alternativa para a tarefa real no ambiente de trabalho. Ah, eu tenho mais argumentos para você. O lúdico, ele apoia o desenvolvimento em diversos aspectos. E ele começa a mostrar as competências, soft skills e hard skills também. Por quê? Porque com o lúdico a gente começa a perceber nesse caminho, né, de sugestão, de ideias, de respostas, nesse caminho de ação, de atitude, de comportamento, as pessoas começam a demonstrar o que já está instalado. E aí você pode afirmar que as pessoas têm a competência. Imagina isso no seu processo de seleção, no seu processo de análise de perfil, né? Imagina isso no seu processo de treinamento, imagina isso no seu caminho de carreira, de desenvolvimento das pessoas. Imagina isso num processo de avaliação de competências comportamentais, diagnósticos de percepção. Porque o lúdico, ele vai apoiando e vai demonstrando. E aí aquilo que nós imaginávamos que as pessoas, né, são competentes, né, eu vou te dar essa dica boa. Não, você começa a perceber que elas têm a competência. Cíntia, qual é a diferença de identificar se elas são competentes ou se elas têm competência? No lúdico, você consegue ver que ela tem tomada de ação, iniciativa, criatividade, orientação para o cliente, foco na solução. Você começa a observar como que ela tem iniciativa, proatividade, protagonismo. Você começa a observar que ela tem autorresponsabilidade, que ela toma para si, né, a tomada de ação, que ela toma risco, ou seja, que ela já tem aquela competência, porque muitas vezes no mundo do corporativo a gente não olha, a gente não avalia, a gente não faz essa percepção e a gente fica simplesmente achando, não, eles são competentes. Mas quando foi que você colocou à prova essa competência? Quando foi que você viu essa competência acontecendo? Porque competência não é intenção. Competência é ação. Tem muita gente que acha que é competente porque ela tem boas palavras, né? Tem um bom discurso, porque ela tem uma intenção positiva, se aquilo acontecer, ela fazer, mas ser competente de verdade é sobre atitude. Deixa eu ver aqui, olha aí, exemplifica essa parte onde dentro do jogo pode ocorrer a questão das diferenças hierárquicas. Isso pode trabalhar nossas crenças limitantes, certeza. Veja, através do jogo não tem hierarquia. Através do jogo são seres humanos, vou juntar com esse meu último argumento, né, demonstrando suas competências. Presença de competência vai trabalhando os elementos do jogo, do game, né, caminhando para as soluções. A ausência de competências vai demonstrando as dificuldades de chegar nessa resolução. E aí nessa hora não tem cargo. Nessa hora não tem função, nessa hora não tem patente. Nesse momento são
competências. E aí, incrementando para responder ainda melhor essa pergunta, isso trabalha as crenças limitantes? Certamente, porque tem muitas pessoas que acham que porque tem cargo, porque tem o nível gerencial, por exemplo, que elas são mais competentes do que as pessoas que estão na base, com cargos de analistas, de operadores, de, sei lá, de assistentes, né? Ou seja, não tem um cargo de gestão, mas em determinadas competências comportamentais e até mesmo técnicas são muito mais do que aqueles que têm as patentes. E, gente, tá tudo certo, é natural, é normal que aconteça. Eu tenho muitas ignorâncias que você tem muita competência. Você tem muitas ignorâncias que eu tenho muitas competências. E isso independe da nossa posição hierárquica. Acreditar nisso é uma crença muito mais fortalecedora. Respondido, gente? Então eu posso dizer que no decorrer das atividades lúdicas, meu último argumento aqui antes de eu passar para um outro tópico maravilhoso. Meu último argumento para a ludicidade no ambiente corporativo é que no decorrer das atividades, o adulto, sabe, ele vai ficar menos armado, sabe, menos protegido. E isso não é ruim, né? Ou seja, a vulnerabilidade não é negativa. Eu quero dizer nesse sentido que é sobre você perceber que com o lúdico, com o jogo, com a dinâmica, você faz com que a pessoa esteja no seu estado mais natural. E possamos perceber não só suas fortalezas, mas também identificar suas fraquezas, né? Conseguir avaliar as próprias vulnerabilidades, o que está mais frágil em termos de competências técnicas ou comportamentais naquelas pessoas. E é ótimo, porque eu trabalho diante da informação que está posta. Quantas decisões organizacionais são tomadas acreditando que as pessoas têm determinadas aptidões, não olham ou talentos, não olham para o campo da fragilidade, não identificando os gaps e aí o resultado não chega. Nós vivemos em exigências ou expectativas irreais. Então, no lúdico, quando as pessoas baixam mais a guarda, estarão menos armadas, porque é um ambiente mais interativo, né? É mais divertido, é um ambiente menos formal, né? O natural aparece mais, a sua personalidade se mostra mais. E nesse momento é possível identificar as fraquezas, trabalhar um bom plano de desenvolvimento individual a partir desses elementos. Eu disse que era o último, mas eu quero te dar mais um argumento que eu estou pensando aqui. Durante as atividades lúdicas, tanto na implantação das novas ideias, né, como na hora do valendo, muitas incertezas aparecem. Né? Muitas, sabe assim, um vazio, e agora? Para onde eu vou? Porque a pessoa não criou o jogo. Né? A pessoa não sabe os caminhos da resolução. E essas incertezas, essas inseguranças, esses medos, até essa aversão, ela conta para nós, né? Ela mostra para nós o que precisa ser ensinado, né? O que precisa ser dito, qual processo precisa ser intensificado, né? Quais emoções precisam ser trabalhadas nas pessoas, porque diante dessas incertezas, diante desse medo, diante dessa insegurança, e aí, o que vai acontecer? E aí, será que eu vou conseguir ou não resolver esse problema? Inclusive, é por isso que muitas pessoas têm aversão à dinâmica. Por quê? Porque elas perdem um tantinho de controle no sentido do que vai acontecer. E tá ótimo, gente, tá ótimo, não tá bom demais? Não é um argumento bom para você usar? Porque é aí que você percebe onde as pessoas estouram, onde as pessoas se irritam, né? Onde as pessoas se sentem extremamente inseguras e paralisam. E você poder usar esses elementos, inclusive, para desenvolvimento de inteligência emocional, de gestão das emoções, trabalhar no seu ambiente corporativo mais a saúde mental, a saúde emocional, usar mais
mais elementos da psicologia positiva, falar mais para as pessoas sobre irritabilidade, agressividade, comunicação não violenta, gestão da raiva, né, administração da raiva, né, e sei lá, tantos elementos que dá para você a partir desse item que eu estou argumentando com você. E é no lúdico que as falhas são descobertas, né, que as tarefas difíceis são percebidas, que você pode testar novas possibilidades, que você pode promover mais agente de mudanças. Na atividade lúdica você pode lidar melhor com a criatividade e inovação das pessoas, com o olhar de como elas resolvem os problemas, você vê como as pessoas tomam decisão, você identifica quais são, né, os requisitos técnicos daquela função que as pessoas não sabem ainda, né? E eu espero que aqui eu tenha estimulado de verdade você a tirar da mente que o lúdico é infantil, ou que é desnecessário o uso da interação para o aprendizado do adulto, e ter estimulado você nas mais diversas práticas da ludicidade, seja filme, dinâmica, estudo de caso, um PowerPoint mais interativo, recursos audiovisuais e principalmente jogos educativos, jogos corporativos, a própria gamificação, você usar jogos de tabuleiro, baralhos, você conseguir usar jogos digitais no seu ambiente corporativo, nos seus treinamentos, nas suas aulas, nos seus atendimentos terapêuticos, na sua casa com o seu filho adolescente, para entender um tantinho do comportamento dele e gerar mais dinamismo e interação entre todos os participantes. E continuar sendo estratégico. Já leio aqui que tem umas perguntas de quando utilizar este formato. Cadê? Agora me sinto mais segura para aplicar o lúdico em minha empresa. Conteúdo maravilhoso. Excelente, viu? É isso. Utilize mais e você vai perceber os inúmeros ganhos e benefícios tangíveis e tantos outros intangíveis nas relações com as pessoas, na integração do time, na resolução de conflitos. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui outro comentário. Live de milhões, quero aprender muito para praticar com minha equipe. Então fica aqui nesse canal Learn by Play, @LearnByPlay_. Compartilha essa live com seus amigos, com as empresas que você conhece, com os profissionais de recursos humanos que você interage, com professores, com coaches, com psicólogos, com terapeutas, para que hoje você possa compartilhar um conhecimento rico, eu tenho certeza, e estar sempre conosco aqui, aumentando a nossa interação. Parabéns, que esclareceu muitas dúvidas, excelente. E nós podemos ir além. Podemos entrar na gamificação como algo para manter ainda mais vivo por mais tempo o interesse desse aprendiz e tornar a aula, o curso, o treinamento, o workshop, né, as oficinas, outras fontes de trocas de conhecimento, né, em momentos interessantíssimos, agregador para o dia de todas as pessoas que estejam envolvidas. Qualquer profissional de educação, de psicologia, de recursos humanos, coaches, mentores, profissionais de saúde, assistente social, devem estar sempre em busca de novas formas para que seus atendimentos, suas aulas, seus treinamentos tenham resultados mais efetivos. E eu tenho certeza que com o lúdico você vai alcançar melhores resultados. Eu falo isso pela minha
própria experiência e também por tantas outras que eu já vi, já assessorei, já mentorei e a gente deu saltos quânticos quando usamos por estratégias o lúdico, por estratégia a ludicidade. E as ações de treinamentos, os desenvolvimentos foram muito mais atrativos, geraram muito mais informações e muito mais resultados. Vamos nos manter focados aqui e que a gente terça-feira que vem tem mais live desse conteúdo rico ligado ao conteúdo de Learn by Play. Parabéns, esclareceu muitas dúvidas. Muito obrigada!